Boa noite, queridos amigos. Que prazer estar novamente com vocês, mesmo que de forma indireta, como ainda se faz necessário, mas dando sequência aos estudos que o Centro Espírita Irmã Sheila realiza há muitos e muitos anos, dentro de uma programação de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um prazer, repito, estar com vocês num dia tão especial quanto este, como todos os demais o são, quando ouvimos palestras feitas por outros expositores, que na verdade são os nossos professores, embora também estejam, como eu, sempre aprendendo. Então, o capítulo proposto para o nosso estudo desta noite é o capítulo 21, que nos fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas, né? Disse que haverá falsos cristos e falsos profetas. E Jesus, então, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro de seu coração, pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. E quando falamos com o coração, eu posso até pensar que o meu coração tem que estar cheio de boa vontade para expressar o que eu sinto. No que diz respeito à mensagem do Evangelho, é preciso que eu tenha este Evangelho no coração para que minha boca fale daquilo que eu sinto, que eu não tenha arquitetado, não tenha produzido uma peça de exposição, uma oratória, um sermão, uma palestra, baseado em informações somente. É necessário que eu tenha dentro de mim este sentimento para que ele, de forma legítima, possa expressar o que eu sinto. Então, esta é a sinceridade daquele que se propõe a ensinar alguma coisa, com boas intenções, evidentemente, porque há aqueles que falseiam a verdade, ou torcem a verdade, ou trazem a verdade que lhes interessa, sem se preocuparem com o que estão passando em nome de Jesus para aqueles que os ouvem. Então, nós vamos acompanhar aqui o que diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob meu nome dizendo: eu sou Cristo, e eles enganarão a muitos. E em todos os tempos houveram os profetas verdadeiros e os falsos profetas. No tempo do Cristo, já eles ocupavam os espaços divulgando ideias que diziam ser verdadeiras e que não eram. Eram ideias falsas. Tanto quanto houveram também os profetas que trouxeram grandes revelações, anunciando um futuro que iria se realizar, que eram os profetas verdadeiros. Então, o que Jesus nos propõe é que nós
observemos quais são as intenções, se é que podemos assim expressar, né? Mas pelos frutos nós conhecemos a árvore que o produz. Nós temos na atualidade, em todas as religiões, criaturas que se intitulam missionárias para conduzirem seus seguidores. E muitos deles, grande parte, a maioria, quem sabe, estão falando de forma falsa, trazendo para si apenas aquilo que diz respeito às contribuições financeiras para manter a igreja, para manter o status quo do próprio expositor, do próprio pastor. Desculpem falar agora em pastor, porque de certa forma todos somos pastores, os sacerdotes, os pastores referidos, e nós outros que também conduzimos pessoas, que fazemos a divulgação do Evangelho e que muitas vezes não produzimos de acordo com aquilo que falamos. Embora no Espiritismo nós não tenhamos profissionais, jamais teremos profissionais que vivem às custas da contribuição dos seguidores do Espiritismo, e se em algum lugar algo for cobrado em nome da doutrina, que isto seja rejeitado, porque tudo que se recebe de graça deve ser concedido. Então, os centros espíritas têm grande responsabilidade em preservar a qualidade da mensagem que por ele, pelo Espiritismo, é transmitida aos seus seguidores. Àqueles que professam a doutrina espírita, aqueles que estão se aproximando para conhecer o Espiritismo e que não podem, de forma alguma, serem iludidos por algo que um dia poderá não ser comprovado ou então até ser desmentido. Então, a nossa mídia divulga de forma permanente esses escândalos provocados por falsos profetas que se locupletam de seus seguidores, construindo fortunas, enriquecendo-se pessoalmente, a pretexto de estarem profetizando em nome de Jesus. Então, esta é a recomendação. No entanto, também para nós espíritas cabe uma responsabilidade ainda maior. Por quê? Nós vamos buscar aqui na nossa mensagem, na mensagem do Evangelho, não acrediteis em todos os espíritos. Olha aí a responsabilidade. A responsabilidade nossa, principalmente na condição de dirigentes, de divulgadores, de responsáveis por alguma tarefa na casa espírita, para que não permitamos que ideias falsas sejam introduzidas no corpo da doutrina espírita. Não acrediteis em todos os espíritos. E quem diz isto aqui é João, quando na epístola 1, no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: meus bem amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram e surgirão muitos falsos profetas no mundo. Surgirão em todos os segmentos religiosos e o espiritismo não está livre dessa infiltração, porque muitas vezes encontramos pessoas que não estão mal intencionadas, mas que não se preocupam em estarem bem preparadas para transmitir a mensagem pura cristalina do Evangelho de Jesus e da fidelidade à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E no que tange a questão dos espíritos que se comunicam,
Não creiamos, não devemos crer. Nos é recomendado que procuremos com zelo analisar o fruto que daquela entidade que se comunica, seja por uma forma ou por outra, se ela realmente está falando a verdade que precisa ser divulgada ou se está falseando, colocando a sua opinião pessoal, muitas vezes contrariando o princípio estabelecido, e que, por se dizerem espíritos, ocupando o médium ou a médium, eles então se expressam. E muita gente acredita no que é dito sem examinar o conteúdo daquilo que foi transmitido. Há uma ânsia, uma ansiedade em se apresentar produções mediúnicas, sejam faladas ou escritas em outros meios, naquela preocupação da divulgação, mas sem o devido cuidado para com o conteúdo. Não importa o nome de um espírito que se comunique. O nome não tem qualquer significado. O que importa é a sua fidelidade a Jesus, a Kardec, à doutrina espírita, que é a revivência do cristianismo primitivo. Já naquele tempo, haviam os falsos profetas, mas eles não deixaram de existir e se infiltram onde são recebidos e acreditados. Então é necessário que estejamos vigilantes em relação a esta realidade, que é a de termos o cuidado com os falsos profetas infiltrados em nosso meio espírita também. Porque há muitos que estão propondo ideias esdrúxulas ou menos importantes em detrimento à mensagem que o Evangelho, de forma simples e objetiva, passa para todos nós. Então, quando nós vamos fazer uma exposição, nós que somos expositores, tenhamos o cuidado para não fugirmos à fidelidade e sermos aí, nesta fuga, um falso profeta. Que os nossos ouvintes, que aqueles que nos ouvem, também tenham o mesmo zelo. Que os dirigentes de reuniões mediúnicas também tenham o mesmo cuidado para que espíritos não bem intencionados, de repente usando um nome ou outro qualquer ou importante, acabem passando uma mensagem que nada contribui para a grandeza da doutrina espírita que revive o Evangelho do Cristo. Então, a mensagem deste capítulo 21 tem muito a ver conosco, queridos irmãos espíritas, porque quando uma criatura se expressa de forma ostensiva, nós temos alguns recursos para identificá-la, mas há espíritos que se escondem, como eu disse, atrás de nomes importantes, tentando passar sua mensagem que, se não filtrada, não analisada, não avalizada, não devem ser colocadas a serviço do espiritismo, porque seria evidentemente uma mensagem falsa vindo de um falso profeta. Então, procuremos o capítulo 21 e vamos nos conscientizar dos cuidados que devemos ter, porque se a outros é dado o direito, ou eles não possuem a consciência plena para analisar tudo, nós espíritas sabemos por onde fazer este filtro e somente publicar, somente ouvir e aceitar e divulgar aquilo que for verdadeiro. Assim, nós estaremos sendo um profeta razoável, mas nunca um falso profeta. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco, que o seu evangelho seja melhor estudado, com mais atenção, para que nos conscientizemos de uma forma maior das nossas responsabilidades como seguidores de Jesus. Que ele esteja conosco. Obrigado.